Você sabia que a NASA explora não apenas estrelas, planetas, galáxias e buracos negros? Difícil de acreditar, mas sim, a Agência Espacial Norte-Americana também trabalha em descobertas aqui na Terra. Então, o que os pesquisadores descobriram recentemente? Existe vida sob o gelo? Há pouco tempo, enquanto analisavam dados, notaram algo inacreditável escondido abaixo do gelo da Antártica. E esse achado não muda apenas tudo o que sabemos sobre todo o sistema hídrico da Terra, mas também pode ajudar nas pesquisas sobre a vida no espaço. A existência da humanidade pode depender da compreensão da Antártica e seus segredos. Assim, as descobertas recentes revelam informações vitais sobre a nossa sobrevivência. Mas antes de continuarmos, vamos ver o quanto você sabe sobre esse lugar no qual só existe gelo até onde seus olhos conseguem ver. A Antártica é um dos continentes do mundo e fica no hemisfério sul. É o quinto maior em termos de área total, e isso significa que tem quase o dobro do tamanho da Oceania. Quer ver meteoritos de verdade? Vá para a Antártica! Devido ao seu clima seco, é um dos melhores locais para observar o espaço. Mas o que é ainda mais incrível é que podem ser vistos meteoritos na superfície branca do continente. Os cientistas já retiraram cerca de 45 mil deles do gelo e acreditam que podem achar outros 300 mil. Como não há muitas rochas terrestres por lá, é fácil identificá-los graças à cor escura deles. O ambiente desértico e seco também ajuda a preservá-los, mesmo os que caíram na Terra há mais de 1 milhão de anos. E você pode imaginar alguma atividade vulcânica na Antártica? É difícil. Mas este lugar é onde o fogo encontra o gelo. A Antártica Ocidental é o local da maior atividade vulcânica. Os cientistas descobriram recentemente que existem 138 vulcões apenas ali. Uau! Você pensava que a região é sempre fria, mas não! Suas regiões costeiras podem chegar a 10 graus Celsius. Mas você já se perguntou como seria a Antártica se não houvesse gelo? Pode parecer inimaginável agora, mas nem sempre ela foi coberta por gelo. No entanto, isso foi há 34 milhões de anos. Assim, ninguém poderia dizer como seria a superfície do continente. Mas a NASA mudou isso. A Agência Espacial gerou simulações no computador e fez o mapa mais preciso até hoje. O que se viu foi incrível. O continente não era plano como parecia. Ele é bastante acidentado e tem vales, planícies e montanhas altas. Mas isso não era nada comparado ao que se descobriu sob o gelo. Então, o que é? Por favor, que rufem os tambores. A NASA encontrou 2 novos lagos subglaciais. E o que é ainda mais legal é que eles foram avistados do espaço. Como pode isso? Se a sua resposta for satélites de alta tecnologia, você está certo. Em 2003, a NASA lançou um satélite chamado IceSat, que mediu o balanço de massa do manto de gelo e as alturas das nuvens e aerossóis. O equipamento também ajudou a criar o mapa sem gelo da Antártica. Em 2010, a Agência Espacial Europeia lançou o segundo satélite, o Cryosat-2, para rastrear as mudanças na espessura do gelo. Então, em 2018, a NASA enviou o terceiro, o IceSat-2, uma continuação do primeiro. Ele mediu a elevação do manto de gelo e a espessura do gelo marinho. Era o instrumento de observação a laser da Terra mais avançado da agência americana e o que forneceu os dados de mais alta precisão. E quando isso foi combinado com as informações dos outros satélites, foi possível localizar esses 2 novos lagos perto de 2 maiores. Mas em primeiro lugar, como é possível que eles existam? A espessura média da maior parte do gelo da Antártica é de aproximadamente 2 quilômetros. No entanto, pode chegar a mais de 3 em alguns locais, especialmente durante o inverno. Então você pode pensar que não há nada lá embaixo, mas a ciência diz o contrário. Não é possível ver isso a olho nu. Mas o gelo do continente está fluindo lenta e constantemente em diferentes direções sob a força de seu peso. No entanto, os cientistas não conseguiram descobrir como a água se movia por muitos anos. Isso começou a mudar em 2007, quando os dados coletados com o IceSat forneceram informações sobre o que se esconde sob a superfície.
Eles descobriram pela primeira vez uma rede inteira de lagos de água derretida conectados sob as correntes de gelo de fluxo rápido da Antártica, e havia centenas deles. A glaciologista Ellen Amanda Freaker, do Instituto de Oceanografia Scripps, acredita que as mudanças de elevação medidas pelo ICET aconteceram por causa da dinâmica desses lagos. Eles não retinham a água do degelo estaticamente. Em vez disso, enchiam e drenavam continuamente ao longo do tempo através de um sistema de vias navegáveis. Enquanto faziam isso, o gelo acima subia e descia. Mas para onde eles drenam? Para o oceano, claro. E muito! Um estudo recente de coautoria de Freaker descobriu que a drenagem de um lago inundou até 750 bilhões de litros no oceano em apenas 3 dias. Inúmeros mistérios sobre como a natureza funciona ainda estão esperando para serem resolvidos, mas a descoberta dos 2 novos lagos dará aos cientistas uma imagem melhor de quão rápido a camada de gelo da Antártica mudará à medida que o clima ficar mais quente e como isso afetará as correntes oceânicas globais e o aumento do nível do mar. O ciclo de enchimento e drenagem dos lagos também faz com que o manto de gelo sofra rachaduras e fendas. Assim, as informações que eles encontrarem nesses novos lagos também lhes darão uma melhor compreensão dos danos na superfície do gelo. E ainda poderão avaliar como esse sistema de enchimento e drenagem influencia na velocidade com que o gelo desliza para os oceanos e mares. Isso significa que podem avaliar como a água doce adicionada pode alterar os ecossistemas marinhos. Essa descoberta pode sugerir ainda se a vida sob o gelo. Uau! Os cientistas perfuraram cerca de 1.070 metros de gelo e descobriram que as amostras de água retiradas de um dos lagos continham aproximadamente 10 mil células bacterianas por mililitro. Um número tão alto de vida bacteriana é um bom sinal, pois isso significa que as águas geladas também podem suportar formas de vida superiores, como micro-animais, e um desses novos lagos pode até ser o lar deles. Mas o mais empolgante é o que os novos lagos podem ajudar a entender se a vida em outros planetas é possível. Os cientistas acreditam que qualquer forma dela abaixo da superfície congelada de Marte pode seguir os padrões observados nos lagos da Antártica. Então, existe a possibilidade de encontrarem novas informações críticas sobre o tipo de vida que pode ter existido no planeta vermelho. No entanto, você não gostaria de estar lá durante o inverno. A temperatura mais baixa na Terra que se pode experimentar é de cerca de menos 89 graus. Em 2010, houve uma temperatura ainda mais baixa, de aproximadamente menos 93 graus. E a sensação desse frio pode ser muito pior devido aos ventos fortes e secos. Você sabia que o tamanho da superfície de gelo na Antártica também muda ao longo do ano? Ela tem cerca de 3 milhões de quilômetros quadrados durante o verão, mas no inverno aumenta para 19 milhões de quilômetros quadrados. No entanto, apesar da mudança, ela continua a ser o maior pedaço de gelo da Terra. Desculpe, Ártico, você perdeu. Você conhece esses pinguins fofos? Considere esses animais os habitantes locais, pois não há população nativa na Antártica. É uma terra de ninguém, pois não pertence a nenhum país. Mas você sabe quem realmente são os donos? 5 espécies diferentes de pinguins, focas e orcas. Haha! Apesar das duras condições do continente, você pode visitá-lo como turista para fins de pesca e pesquisa. Cerca de 5 mil pessoas residem ali durante o verão em estações de pesquisa. Mas quando chega o inverno, o número cai para cerca de 1.000. O manto de gelo do continente representa 70% das reservas de água doce do mundo. Imagine o que aconteceria se ele derretesse. Os níveis globais do mar aumentariam em quase 60 metros. Ufa, este verão está esquentando como nunca. Estamos nos sentindo como marshmallows assados em uma grelha escaldante. Sim, o mundo está ficando mais quente, mas algumas regiões sempre lutaram contra as altas temperaturas. Acontece que as pessoas também tinham algumas invenções para se manterem frescas nos tempos antigos. Algumas delas ainda estão funcionando, mesmo 3.000 anos depois. Vamos dar uma olhada em como as pessoas se salvaram do calor ao longo da história. Então, coloque um cubo de gelo em sua bebida refrescante e prepare-se para ouvir como as pessoas sobreviviam ao calor. Por falar em cubos de gelo, você sabia que os persas criaram um sistema de armazenamento de gelo? Nos desertos da antiga Pérsia, as pessoas tiveram uma ideia fora do comum sobre como evitar que seus alimentos se transformassem em uma bagunça derretida.
Esses persas engenhosos se depararam com um tanque de física que lhes permitiu criar gelo no meio do deserto. Eles chamaram essas estruturas de yakchals, que basicamente significa poços de gelo. Esses poços de gelo não eram refrigeradores comuns, eram como geladeiras subterrâneas secretas. Por fora pareciam estruturas de tijolos de barro em forma de cúpula, mas por dentro era um mundo totalmente diferente. Esses poços de gelo tinham um sistema de resfriamento por evaporação que funcionava como mágica. À noite, quando o deserto esfriava, os persas usavam o efeito de resfriamento radiativo. Eles criaram trincheiras habilmente projetadas para conter camadas finas de água. A água congelava, desafiando o calor do deserto. Depois, havia áreas subterrâneas de armazenamento quadrado. Os persas coletavam a água gelada derretida dessas trincheiras frias e durante a noite congelavam-na novamente, aproveitando ao máximo o frio natural do deserto. Para aumentar o efeito de resfriamento, eles construíram uma parede para proteger as áreas de armazenamento do sol quente do meio-dia. E isso não é tudo. Eles tinham uma fantástica engenhoca de captação de vento chamada Badgir, que captava a brisa e a direcionava diretamente para os poços de gelo. Ar fresco e brisa gelada, uma combinação vencedora. Eles tinham até canais de água intrincados chamados qanats para levar água das montanhas próximas para os poços de gelo e para as casas. Com o passar do tempo, esses yakchals desapareceram da história e a tecnologia moderna foi tomando conta. Mas há boas notícias também. Algumas pessoas incríveis no Irã estão restaurando esses antigos refrigeradores. Portanto, se algum dia você estiver no deserto, não se esqueça de visitar esses lugares maravilhosos e testemunhar em primeira mão a genialidade dos antigos persas. Agora quero me concentrar mais nos captadores de vento, porque eles não ajudam apenas a fazer cubos de gelo. Na verdade, eles também funcionam como um sistema de resfriamento. Antigamente, essas maravilhas arquitetônicas inteligentes estavam na moda em lugares como a Pérsia, o atual Irã, o Egito e o Oriente Médio. Imagine estruturas semelhantes a torres com aberturas em vários níveis estrategicamente posicionadas para aproveitar o poder da brisa da natureza. Essas aberturas eram como portais mágicos para o vento. Elas capturavam essas rajadas refrescantes e as conduziam diretamente para as áreas de convivência das pessoas. Basicamente, elas eram condicionadores de ar naturais. A brisa fluía graciosamente para baixo, resfriando o chão enquanto dançava pelo edifício. O segredo está nos detalhes. A altura da torre, o número de lados, as aberturas e o posicionamento das lâminas internas. Tudo desempenha seu papel na eficiência do funcionamento das torres eólicas. Graças a esses captadores de vento, as sociedades antigas podiam desfrutar de temperaturas internas confortáveis sem suar. Você consegue se imaginar vivendo naquela época? Sentir a brisa suave passando por sua casa, fazendo com que você se sentisse fresco e relaxado? Os persas são frequentemente creditados por terem inventado esses incríveis captadores de vento. Mas não se esqueça do Egito. Lá é possível encontrar vestígios de estruturas semelhantes que datam de 1300 a.C. Sim, a invenção dos captadores de vento pode ter ocorrido no Egito Antigo, mas Yazd, no Irã, é a cidade com o maior número dessas estruturas. As pessoas não teriam conseguido viver lá sem esses antigos aparelhos de ar-condicionado, porque quase não chovia na região durante o ano todo. Agora vamos dar uma olhada nessas fachadas duplas perfuradas. Imagine enfeitar um edifício com uma tela perfurada sofisticada. É como dar ao seu exterior um estilo elegante, mantendo o frescor em seu interior. Essa técnica genial, em primeiro lugar, dispersa a luz natural do dia, portanto não há raios de sol fortes que te seguem. A fachada perfurada também oferece sombra como um profissional, dando ao interior do edifício uma pausa muito necessária do sol escaldante. Pense nela como um chapéu de sol natural para sua casa. Colocar essa tela a cerca de 1,5 metros de distância das paredes externas cria um corredor arejado para a circulação de ar fresco. Além disso, elas dão um toque de elegância ao edifício. Essas estruturas às vezes são chamadas de jali. Jaipur, na Índia, por exemplo, tem uma temperatura média durante o dia de cerca de 38 graus Celsius. Portanto, essas estruturas salvam vidas. Os jalis têm várias formas, feitos de cimento, terra e madeira. É um símbolo cultural profundamente incorporado à arquitetura indiana. Você pode encontrar sua presença cativante em edifícios históricos icônicos como o majestoso Taj Mahal e o grandioso Forte Vermelho em Delhi. Mas não se trata apenas de uma coisa do passado. Ele ainda está marcando as cenas da arquitetura moderna, e seu charme despertou a criatividade de artistas e designers do mundo todo. Ele adora o exterior do edifício.
com sua seção transversal mostrando uma abertura maior do lado de fora e uma menor do lado de dentro. É aqui que o efeito Venturi entra em ação para mostrar suas habilidades físicas. À medida que o ar flui pela passagem estreita, ele ganha velocidade, criando uma diferença de pressão entre o interior e o exterior do edifício. O ar que sopra em uma velocidade maior é comprimido e, quando liberado, esfria. Muxarabi é uma treliça ou tela de madeira usada no Oriente Médio e no norte da África. Essas maravilhas decorativas são como cortinas de janela, mas elas fazem mais do que apenas parecer bonitas. Elas também são inteligentes. Elas proporcionam privacidade, protegem do sol e deixam entrar ar fresco e luz. Algumas pessoas também adicionam vasos de barro cheios de água, areia ou palha úmida aos seus projetos. Quando o ar quente passa pelos orifícios, também passa pela superfície porosa do vaso. A umidade interna evapora, resfriando o ar. Essa é uma técnica perfeita e de baixo custo para climas quentes e secos. É ecologicamente correta e não há necessidade de eletricidade. Agora vamos avançar para os dias de hoje. Os designers estão sendo criativos, misturando a sabedoria tradicional com a tecnologia moderna. As torres Al-Bahar em Abu Dhabi também contam com isso. Imagine mais de 2.000 painéis hexagonais que dançam com o movimento do sol, fornecendo sombra para o interior do edifício. A evaporação da água era outra arma secreta dos povos antigos. Simples, mas super eficaz. Além disso, os antigos egípcios penduravam tapetes e cortinas úmidas nas portas. Quando o ar passava por elas, ele se resfriava, proporcionando alívio do sol escaldante. Os arquitetos antigos eram mestres em maximizar o fluxo de ar. Eles sabiam como fazer a ventilação cruzada e deixar o ar quente escapar, ao mesmo tempo em que convidavam o ar mais frio para a festa. Falando da Roma antiga, as casas de banho eram o lugar certo para se estar naquela época. Era como um centro comunitário. As pessoas se reuniam para conversar sobre política, praticar esportes e, é claro, dar um mergulho relaxante. O Frigidarium era o local de frescor nos banhos romanos. Depois de um banho de vapor no Caldarium, os romanos corriam para essa piscina gigante para se refrescar. Em alguns lugares, como a Capadócia, na Turquia, as pessoas iam para o subsolo para se esconder do calor. Elas esculpiam habitações aconchegantes em rochas vulcânicas, aproveitando os poderes naturais de resfriamento da Terra. Portanto, a lição aqui é simples. Arquitetos e designers podem criar maravilhas combinando tradições locais com tecnologia inteligente. O Vale da Morte, na Califórnia, apresenta a temperatura mais alta registrada oficialmente até hoje, com 56 graus Celsius em 1913. Enquanto isso, o recorde de calor sufocante da África é de 55 graus Celsius em Kabylie, Tunísia, conforme registrado em 1931. Na Europa, a temperatura mais alta já documentada atingiu quase 49 graus Celsius na Sicília em agosto de 2021. Em seguida, em 2022, o Reino Unido teve o verão mais quente de todos os tempos. A maior região vulcânica da Terra não está na África ou no Japão, mas sob o gelo da Antártica. Os cientistas descobriram 138 vulcões em sua parte ocidental, e se eles decidirem se tornar selvagens, você certamente perceberá. Afinal, podem derreter grandes quantidades de gelo que se deslocarão para o oceano, aumentarão seu nível e tornarão nosso planeta inabitável para os seres humanos. Mas antes de arrumar suas coisas para voar para outro planeta, ouça. Apenas 2 dos vulcões da Antártica são oficialmente classificados como ativos atualmente, e seria necessária uma série de erupções década após década para causar um impacto sério em todo o mundo. O Monte Erebus, um dos 2 vulcões da Antártica atualmente em atividade, ostenta orgulhosamente o título de ativo mais ao sul do mundo. Ele está em erupção contínua desde pelo menos 1972. Emite plumas de gás e vapor, e às vezes até lança rochas, algo que os cientistas chamam de erupções estrombolianas. Uma de suas características mais interessantes é um lago de lava em uma de suas crateras no cume, com um material derretido na superfície. Esse tipo de lago é bastante raro, porque precisa de certas condições para garantir que a superfície nunca congele. O segundo vulcão ativo é a Ilha Decepção, uma massa de terra em forma de ferradura. Na verdade, é a caldeira de um deles que entrou em erupção pela última vez há mais de 50 anos. Os cientistas que o monitoram dizem que ele não deve entrar em atividade tão cedo. A Antártica também tem muitas fumarolas. Essas são aberturas vulcânicas que liberam gases e vapores no ar. Nas condições certas, podem expelir material suficiente para construir torres de gelo fumarólico de até 3 metros de altura.
Os pesquisadores ficam de olho nos vulcões da Antártica com sismômetros que detectam quando a Terra começa a tremer devido à atividade vulcânica. Às vezes, também usam tecnologia mais complicada, mas tudo isso é realmente desafiador devido à distância dessa região polar e à dificuldade de chegar lá. É por isso que ninguém pode prever quando um dos vulcões do continente que está dormindo poderá entrar em erupção. Podemos adivinhar como seria esse despertar se analisarmos os eventos de quase 20 mil anos atrás. Então, vamos lá? Um dos vulcões adormecidos da Antártica, o Monte Takae, teve uma série de erupções e expeliu uma boa quantidade de halogênios ricos em ozônio naquela época. Alguns cientistas dizem que esses eventos aqueceram o hemisfério sul. As geleiras começaram a derreter e ajudaram a terminar a última era glacial. Para que esses eventos se repitam, precisaríamos de uma série de erupções com substâncias ricas em halogênios de um ou mais vulcões que agora estão acima do gelo. É um cenário improvável, mas como já aconteceu no passado, não é totalmente impossível. Quanto aos que se escondem sob uma espessa camada de gelo, parece que seus gases dificilmente chegariam à atmosfera, mas seriam fortes o suficiente para derreter enormes cavernas na base do gelo e produzir uma grande quantidade de água derretida. O manto de gelo da Antártica Ocidental é úmido e não está congelado em seu leito, portanto essa água derretida funcionaria como um lubrificante e colocaria o gelo sobreposto em movimento em breve. O volume de água que até mesmo um grande vulcão geraria dessa forma não é nada comparado à quantidade de gelo acima dele, portanto uma única erupção não faria diferença. Mas vários vulcões em atividade perto ou embaixo de qualquer um dos grandes fluxos de gelo da Antártica Ocidental fariam. Essas correntes são rios de gelo que levam a maior parte da água congelada da Antártica para o oceano. Se elas mudarem sua velocidade e trouxerem quantidades incomuns de água para o oceano, seu nível aumentará. À medida que o gelo se torna cada vez mais fino, haverá mais e mais novas erupções. Os cientistas chamam isso de efeito de fuga. Algo parecido ocorreu na Islândia. O número delas aumentou quando as geleiras começaram a recuar no final da última era glacial. Portanto, parece que, para que haja mudanças maciças, vários vulcões poderosos acima do gelo com gases cheios de halogênios precisam entrar em atividade com poucas décadas de diferença e permanecer fortes por muitas dezenas ou centenas de anos. A Antártica armazena cerca de 80% de toda a água doce do mundo, e se toda ela fosse derretida, o nível global do mar aumentaria em quase 60 metros. E então teríamos que procurar um novo planeta para viver. Mas esse é um cenário improvável. É mais provável que as erupções sob o gelo lubrifiquem as correntes e levem a água para o oceano, mas isso não seria o fim do mundo. No entanto, um supervulcão muito forte, bastante furioso, poderia fazer isso, o que já aconteceu no passado. Há mais de 200 milhões de anos, o mundo passou por uma grande transformação. Não com uma, nem com duas, mas 4 erupções vulcânicas maciças em grandes pulsos. O supervulcão chamado Kemp estava entrando em atividade repetidamente há 600 mil anos. Tudo aconteceu em Wrangellia, um grande pedaço de terra que costumava ser um vulcão supermassivo que se estendia pelo que hoje é a Colômbia Britânica e o Alasca. E não foram a lava ou as cinzas vulcânicas que arruinaram o meio ambiente. A erupção fez os níveis de carbono dispararem. O planeta nunca mais seria o mesmo. Essa atividade vulcânica pode ter ajudado os dinossauros a se transformarem de criaturas do tamanho de gatos em gigantes que vimos em Jurassic Park. E deu início a uma estação chuvosa de 2 milhões de anos, o que fez com que o mundo inteiro ficasse quente e úmido, e os dinossauros adoraram. Os pesquisadores mergulharam fundo nas camadas de sedimentos sob um antigo lago na Ásia para descobrir esses segredos. Eles encontraram traços de cinzas vulcânicas e mercúrio, sinais claros dessas erupções épicas. Havia assinaturas de carbono mostrando enormes picos nos níveis de dióxido de carbono. Isso fez com que a atmosfera ficasse tostada e a chuva caísse. A má notícia é que outra erupção como essa pode acontecer. O supervulcão sob o Parque Nacional de Yellowstone está dormente há quase 70 mil anos. Mas se acordar, será muito mais catastrófico do que a atividade vulcânica do Monte St. Helens, em 1980. Ela é considerada a mais desastrosa da história dos Estados Unidos. Isso ocorreu após 2 meses de terremotos e injeção de magma abaixo do vulcão, que enfraqueceu e destruiu toda a face norte da montanha. A coluna de erupção atingiu mais de 24.300 metros na atmosfera e espalhou cinzas por 11 estados dos Estados Unidos e várias províncias canadenses. A última erupção do Yellowstone foi 1000 vezes maior que essa. O solo acima da região fica em um ponto quente feito de rocha derretida e semi-molhada chamada magma.
Esse material flui para uma câmara abaixo do parque, entre 6 e 9 quilômetros de profundidade, fazendo com que o solo inche como um balão. Mas depois, ao esfriar, o solo volta ao seu estado normal. Os observadores de vulcões estão atentos a isso há um século e notaram que o solo se elevou cerca de 25 centímetros há cerca de 20 anos. Mas desde 2010 está voltando a descer. Especialistas dizem que não há grandes erupções no horizonte, portanto o dia do juízo final não está chegando tão cedo. Mas ultimamente há alguma atividade subterrânea acontecendo, o que nos mantém interessados. Como os seres humanos não estiveram por perto para testemunhar cada pequena coisa que Yellowstone faz, é um pouco difícil dizer com certeza o que está acontecendo lá embaixo. O parque teve algumas erupções épicas nos últimos 2 milhões de anos, que aconteceram como um relógio, com intervalos de 600 a 800 mil anos entre elas. A última grande ocorreu há cerca de 640 mil anos e basicamente remodelou toda a paisagem, espalhando cinzas e detritos até a Louisiana. Ainda hoje é possível ver as consequências dela na caldeira de Yellowstone. Os especialistas dizem que uma erupção maciça como essa é um cenário improvável. É mais provável que vejamos as de vapor e água quente ou fluxos de lava. Quando e com que força despertará continua sendo um mistério para os cientistas. Estamos em 1898 e você está participando de escavações em Saqqara. Esse lugar não muito distante do Cairo está repleto de tumbas e pirâmides antigas. Você está no clima de Indiana Jones e espera encontrar algo realmente fenomenal e ficar famoso. Ouro, manuscritos, mapas do tesouro, múmias de faraós famosos. Espere, um pássaro de madeira? Você está realmente desapontado, pois mais parece um brinquedo comum. Um brinquedo antigo, mas ainda assim... Mal sabia você que, anos depois, alguém diria que seu pássaro era, na verdade, um antigo monoplano. O artefato, apelidado de Pássaro de Saqqara, é feito de madeira de figueira do faraó. O pássaro tem uma envergadura de apenas 18 centímetros e pesa cerca de 40 gramas. Um souvenir original perfeito do Egito, eu diria. Ele tem mais de 2.000 anos e parece bem simples, sem nenhum entalhe de penas ou outros ornamentos intrincados. No entanto, tem um bico e olhos, o que faz com que nosso achado se pareça com um falcão, o emblema da divindade Horus. Sua cauda é bastante incomum, pois é quadrada, estranhamente ereta e parece que a parte afundada dela era o lugar de uma peça que agora está faltando. Os seres humanos adoram resolver um bom mistério, por isso houve várias tentativas de explicar o uso do passarinho. A primeira, muito simples, é que se tratava de um objeto cerimonial. A segunda ideia é que se tratava de um brinquedo para uma criança de uma família abastada. Poderia ter sido uma espécie de bumerangue, que era um conceito popular no Egito Antigo. Depois, houve uma teoria de que o pássaro havia sido usado como um catavento. Mas essa teoria foi desmentida, pois a figura não tem nenhum furo ou marca, exceto o que foi feita no Museu do Cairo para fixar o artefato em exposição. Portanto, não havia como pendurá-la no passado. Quase um século depois que a ave foi encontrada, o egiptólogo Dr. Khalil Messihah propôs uma nova teoria de que poderia ter sido um modelo de um monoplano. Ele acreditava que a ave não tinha um plano de cauda horizontal. Por outro lado, suas asas estavam dispostas em um ângulo reto, semelhante aos dos aviões modernos. Ela poderia ter funcionado para gerar a sustentação aerodinâmica necessária para os voos. O Dr. Messihah também afirma que, naquela época, era comum colocar em tumbas modelos em miniatura de invenções tecnológicas. Então, será que os antigos egípcios realmente inventaram o avião em 200 a.C.? Isso faria com que os irmãos Wright, que são considerados os inventores da aviação, ficassem muito chateados. Eles fizeram um de seus primeiros voos somente em 1903. Só há uma maneira de saber com certeza, e é testando o modelo. Mas você sabe, o Museu Egípcio no Cairo dificilmente deixaria uma de suas estimadas peças voar como um brinquedo. É por isso que o designer de planadores Martin Gregory construiu um modelo semelhante, desta vez de madeira de balsa, e concluiu que mesmo com a falta do plano de cauda, o avião não voaria muito bem. Caso resolvido? Não é bem assim. Isso não pareceu convincente o suficiente para o History Channel. Então eles convidaram Simon Sanderson, um especialista em aerodinâmica, para construir outra réplica do pássaro. Ele o testou em condições climáticas semelhantes às do Egito e ficou impressionado com as habilidades do pequeno avião. Portanto, se de fato foi inventado o protótipo de um avião na época dos faraós, esse seria um bom exemplo de um Woopard, que é na verdade um artefato fora do lugar, um objeto que está muito à frente de seu tempo em termos de tecnologia ou história. E o pássaro de Saqqara não é o único exemplo desse conceito revolucionário.
Em 1901, um grupo de mergulhadores recuperou o mecanismo de Anticítera de um naufrágio perto da ilha grega de Anticítera. Ele foi apelidado de o primeiro computador analógico do mundo e atualmente é datado de cerca de 100 a.C. O mecanismo de bronze podia informar as posições do Sol, da Lua, dos planetas e das estrelas, bem como a fase lunar, as datas dos próximos eclipses solares e até mesmo a velocidade com que a Lua se move no céu. Ninguém sabe ao certo quem o usou e como ou onde ele foi feito, mas é óbvio que ele é extremamente preciso e muito avançado para a sua época. Os primeiros vasos sanitários com descarga do mundo foram inventados em meados do século XX. Brincadeira! Os antigos minoanos da ilha mediterrânea de Creta e a civilização do Vale do Indo tiveram essa brilhante ideia ao mesmo tempo, há cerca de 4.000 anos. O encanamento e o saneamento eram tão bem feitos que ninguém conseguiu projetar algo melhor até 2.000 anos depois. Um antigo banheiro minoano foi descoberto no Palácio de Knossos. Parece que tinha um assento de madeira colocado sobre um túnel que direcionava a água de um reservatório no telhado para um esgoto subterrâneo. Outras variedades recebiam água de jarros. Somente os super ricos podiam se dar ao luxo de toda essa glória. Portanto, se você quisesse comprar um imóvel naquela época, o vaso sanitário com descarga seria um sinal revelador de que você estava em um bairro rico. As portas automatizadas se tornaram uma invenção legal e aparentemente nova em 1931, mas a tecnologia por trás delas é na verdade muito mais antiga. Pense no século I d.C. O matemático e engenheiro Heron de Alexandria criou um sistema hidráulico para abrir e fechar portas de templos. Para colocá-lo em ação, era necessário acender um fogo para produzir calor. Havia um vaso de bronze sob o fogo, cheio até a metade com água. O inventor conectou o vaso de bronze a recipientes que funcionavam como pesos. Quando o fogo estava aceso, a água se movia para os recipientes. Eles desciam e puxavam as cordas. Não era nada parecido com uma porta de supermercado que se abre na sua frente antes mesmo que você tenha tempo de pensar. A porta de Heron levava horas para abrir e não havia como interromper o processo. É por isso que eles só abriam as portas uma vez por dia, antes de as pessoas entrarem no templo para adicionar um pouco de misticismo ao templo durante as cerimônias. Um tanto assustador. Parece que a primeira bateria foi inventada em Bagdá há cerca de 2.000 anos. Um arqueólogo alemão encontrou esse pote de barro oval em 1938. Os cientistas ainda não sabem ao certo para que finalidade ele servia e quem exatamente o inventou. Há uma teoria de que ele era usado para galvanizar objetos com metais preciosos. Quando o enchiam com ácido fraco como o vinagre, a bateria produzia cerca de 1 volt de eletricidade. Outra teoria diz que era um recipiente para pergaminhos sagrados. Você gostaria de comprar lentes de contato projetadas pelo próprio Leonardo da Vinci? Em 1508, ele inventou uma lente de vidro com um funil em um dos lados. Você deveria usá-la e colocar água dentro dela para melhorar sua visão. Soa um pouco desconfortável, não é? Então, cerca de um século depois, o cientista francês René Descartes decidiu aprimorar a ideia e fazer com que a córnea entrasse em contato com as futuras lentes. Lentes de contato, porque elas entram em contato com seus olhos, entendeu? O tubo de vidro cheio de líquido ajudava a melhorar a visão, mas infelizmente era impossível piscar. 2 séculos e meio depois, novas tecnologias na indústria do vidro permitiram que os cientistas projetassem lentes de contato que se encaixavam no olho e até permitiam que o usuário piscasse. Obrigado, pessoal! Ainda assim, essas lentes eram feitas de vidro soprado pesado e não deixavam o olho respirar. Cerca de 50 anos depois, as lentes de contato tornaram-se plásticas, leves, inquebráveis e resistentes a arranhões, mas ainda cobrindo todo o olho. E então, em 1948, um técnico óptico inglês, Kevin Tuohy, acidentalmente lixou uma lente de plástico e descobriu que ela ainda permaneceria no lugar mesmo se cobrisse apenas a córnea. Imagine que você mora em Londres no século XIX e precisa enviar uma mensagem para Nova York. Levaria cerca de 10 dias para chegar lá de navio. Portanto, quando o tempo de entrega passou de dias para horas em 1858, foi uma verdadeira sensação. A primeira mensagem foi enviada pela própria Rainha Vitória. Tudo isso foi possível graças a um cabo telegráfico transatlântico que corria sob o oceano. Infelizmente, a nova invenção durou apenas algumas semanas. Foram necessários anos para trazê-la de volta à vida.
Sabemos que os antigos egípcios eram talentosos o suficiente para construir algo tão grandioso quanto as pirâmides, mas será que eles também eram inteligentes o suficiente para medir a velocidade da luz? Há uma teoria circulando online que diz exatamente isso. Se você observar esses dois números, verá que eles coincidem plenamente. O primeiro é a velocidade da luz no vácuo, medida em metros por segundo, e o segundo é a latitude da Grande Pirâmide de Gizé. A pergunta é: isso foi feito de propósito ou é apenas uma coincidência? Felizmente, podemos dizer que se trata apenas de uma coincidência e não de outra conspiração. A Grande Pirâmide é apenas um dos muitos lugares do mundo que compartilham a mesma latitude. E o mais importante é que, mesmo que os antigos egípcios tivessem medido de alguma forma a velocidade da luz e decidido manter isso em segredo do resto do mundo, eles não teriam usado metros para registrá-la. Os metros só foram definidos no final do século XVIII. Os construtores das pirâmides usavam uma unidade de medida diferente chamada côvados. Um côvado é igual a 50 centímetros. O côvado baseava-se no comprimento do antebraço, do cotovelo até a ponta do dedo médio, e tornou-se popular no mundo antigo. Portanto, se eles quisessem impressionar o resto do mundo e colocar as pirâmides em um ponto que correspondesse à velocidade da luz em côvados, teriam que construir suas construções icônicas em algum lugar da Europa. E o astrônomo dinamarquês que mediu a velocidade da luz pela primeira vez em 1676, Olli Rømer, teria ficado muito chateado ao saber que alguém havia feito isso séculos antes dele. Portanto, embora estivessem à frente de seu tempo em muitos aspectos, os antigos egípcios nunca mediram a velocidade da luz nem usaram a longitude e a latitude para mapear suas localizações. A base da Grande Pirâmide de Gizé pode parecer um quadrado perfeito, mas na verdade é uma estrutura de 8 lados, não de 4. Cada um de seus 4 lados tem um sutil recuo côncavo que o divide uniformemente da base à ponta. A versão oficial é que o piloto britânico P. Groves foi o primeiro a notar isso em 1940, enquanto sobrevoava a pirâmide. Ele tirou uma fotografia que mostrava sombras, destacando essas reentrâncias. Algumas pessoas acham que essas linhas só são visíveis de cima e podem ser vistas melhor ao amanhecer e ao anoitecer durante os equinócios da primavera e do outono. Isso levou a uma teoria esquisita de que os antigos egípcios poderiam ter projetado as pirâmides para se comunicarem com algo que estivesse olhando para elas de cima. A Grande Pirâmide é uma das 3 únicas pirâmides que costumavam ter uma porta giratória. Ela pesava cerca de 20 toneladas, mas ainda era possível abri-la facilmente a partir de dentro. Seu encaixe preciso a tornava quase invisível do lado de fora, sem trinco ou maçaneta visíveis. Havia apenas pequenas variações na pedra externa que indicavam uma abertura. As outras 2 pirâmides com portas semelhantes pertenciam ao pai e ao avô de Kelps. A Grande Pirâmide também tem um vazio oculto de pelo menos 30 metros de comprimento que só foi encontrado em 2017. Ainda não sabemos o que há dentro desse espaço, qual a sua finalidade ou se é o único desse tipo. Os pesquisadores usaram a mesma tecnologia para ver através das paredes de catedrais, pirâmides maias e até mesmo vulcões. Ela depende de uma chuva natural de partículas subatômicas chamadas muons. Os muons passam mais facilmente pelo espaço vazio do que por materiais sólidos. Assim, se forem dispostos vários detectores de muons ao redor de uma estrutura, os cientistas poderão mapear suas áreas sólidas e vazias. Uma equipe de cientistas colocou detectores de muons dentro da Grande Pirâmide, o que permitiu que eles coletassem dados durante meses. Os cientistas analisaram muitas vezes amostras da argamassa usada para construir as pirâmides. Embora saibamos sua composição, a tecnologia moderna ainda não consegue reproduzi-la. A argamassa é feita principalmente de gesso processado, mas não era usada como o cimento que usamos para tijolos hoje. Em vez disso, eles a usavam para apoiar as juntas entre as pedras maciças à medida que eram colocadas no lugar. A quantidade estimada necessária para a construção da Grande Pirâmide foi de cerca de 500 mil de toneladas de argamassa. Essa argamassa de gesso é mais forte do que as próprias pedras e tem resistido por milhares de anos. Todos os 4 lados da Grande Pirâmide estão alinhados com os pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. De acordo com o arqueólogo e engenheiro Glenn Dash, o alinhamento tem uma precisão de 4 minutos de arco, ou seja, 1/15 de 1 grau. Os arquitetos conseguiram chegar nisso sem ferramentas modernas como drones, plantas ou computadores. Muitos pesquisadores tentaram explicar esse milagre da construção. Talvez eles usassem a estrela polar ou a sombra do Sol. Dash propôs recentemente uma ideia nova e mais simples. Os egípcios podem ter usado o equinócio de outono para alinhar as pirâmides. Isso acontece 2 vezes por ano, quando o equador da Terra passa pelo centro do disco do Sol, fazendo com que o dia e a noite tenham duração quase igual. Para testar sua teoria,
Dash realizou um experimento no dia 22 de setembro de 2016, o primeiro dia do equinócio de outono. Ele usou uma haste especial que os egípcios tinham, um gnomon, para projetar uma sombra e rastreou sua ponta em intervalos regulares, formando uma curva suave. Ao conectar dois pontos da curva com uma corda esticada, ele criou uma linha leste-oeste quase perfeita. Dash observou que, no equinócio, a ponta da sombra corre em uma linha reta, quase perfeitamente no sentido leste-oeste, e com um pequeno erro no sentido anti-horário. Há um erro semelhante nas pirâmides. Embora seu experimento tenha sido realizado em Connecticut, Dash acredita que o mesmo método funcionaria no Egito. Tudo o que os antigos egípcios precisavam era de um dia claro e ensolarado. Eles podiam determinar o equinócio de outono contando 91 dias a partir do solstício de verão. Mas eles nos deixaram poucas pistas e não foram encontrados documentos de engenharia ou planos arquitetônicos que expliquem seus métodos. Portanto, pode ser que eles tenham mapeado as sombras, mas isso não é definitivo. Há muito tempo, os cientistas se perguntam como os pesados blocos de pedra eram transportados para os locais das pirâmides e, finalmente, pode ser que tenham uma resposta. Uma equipe de pesquisa da Universidade da Carolina do Norte, em Wilmington, descobriu que 31 pirâmides provavelmente foram construídas ao longo de um antigo braço do rio Nilo, há muito perdido. Atualmente, ele está escondido sob o deserto e terras agrícolas. Há muitos anos, os arqueólogos acreditam que os antigos egípcios devem ter usado um curso d'água próximo para transportar materiais, equipamentos, pessoas e o que mais fosse necessário para construir as pirâmides no rio. Mas até agora, eles não tinham certeza da localização, forma, tamanho ou proximidade desse curso d'água com o local das pirâmides. O grupo de pesquisadores utilizou imagens de satélite de radar, mapas históricos, levantamentos geofísicos e sondagem de sedimentos para mapear o braço do rio. Eles acreditam que ele tenha sido enterrado por uma grande seca e tempestades de areia há milhares de anos. A equipe conseguiu ir abaixo da superfície da areia e obter imagens de algumas características e reveladas graças à tecnologia de radar. Eles encontraram rios ocultos e estruturas antigas que correm no sopé de onde se encontra a maioria das pirâmides do Egito Antigo. A descoberta desse braço de rio extinto ajuda a explicar a alta densidade de pirâmides entre Gizé e List, no que hoje é uma área inóspita do deserto do Saara. O Egito não é o país com o maior número de pirâmides do mundo. O título de campeão aqui vai para seu vizinho do sul, o Sudão. Ele tem entre 200 e 255 pirâmides, em comparação com as míseras 138 do Egito. Elas foram construídas por membros do reino de Kush, uma antiga civilização que governou as terras ao longo do rio Nilo há muitos séculos. Eles começaram a erguer pirâmides cerca de 500 anos depois que os egípcios pararam de fazê-lo. Suas pirâmides são muito menores do que as egípcias, com de 6 a 30 metros em comparação com 138 metros no Egito, mas foram construídas com os mesmos objetivos. Os arqueólogos ainda estão trabalhando para descobrir como as pirâmides do Sudão foram construídas, quanto tempo levou para serem concluídas e o que aconteceu com a sua sociedade. Imagine o seguinte, você está flutuando nas profundezas do espaço olhando para o nosso planeta azul. O que há no topo? Você pode pensar que é o Polo Norte, mas não é necessariamente assim. A verdade é que nossa crença coletiva de que o norte está na parte de cima do mundo não tem nenhum respaldo científico sólido. É apenas uma das coisas que aceitamos ao longo do tempo. E essa aceitação tem uma história convincente, com uma pitada de astrofísica, um pouco de psicologia e uma reviravolta surpreendente. Ela influencia a maneira como nos sentimos em relação ao nosso mundo mais do que imaginamos. Descobrir onde estamos é fundamental para a sobrevivência, e isso é verdade para a maioria das espécies, não apenas para nós humanos. Assim como as abelhas, por exemplo, as pessoas têm um talento especial para criar mapas mentais de nosso entorno. No entanto, o que realmente nos destaca são nossos esforços para compartilhar esses mapas com os outros humanos. Já tem algum tempo que os desenhamos em qualquer coisa, desde paredes de cavernas até telas de computador. Os mais antigos que encontramos datam de 14 mil anos atrás. Apesar dessa longa história, foi somente nos últimos séculos que decidimos que o norte deveria estar consistentemente acima no mapa. Os aficionados por história nos dizem que, durante muito tempo, o norte quase nunca estava no topo porque simbolizava a escuridão. O oeste também não fazia parte da lista, pois é onde o sol se põe. Entretanto, os primeiros mapas asiáticos parecem desafiar essa tendência. Agora, antes que você diga, as bússolas não eram a razão pela qual o norte ficava em cima. As primeiras bússolas asiáticas eram, na verdade, alinhadas para apontar para o sul, visto como uma direção mais favorável do que o frio e escuro norte. Mas nesses mapas, o imperador que residia no norte era sempre colocado no local mais alto, com seus leais súditos olhando para cima em sua direção.
Voltando no tempo, cada cultura tinha sua própria ideia do que valia a pena admirar, o que levou a orientações variadas dos primeiros mapas. Os egípcios preferiam o leste, onde o sol nos agracia todas as manhãs. Os primeiros mapas árabes privilegiavam o sul. Os europeus da mesma época colocavam o leste em cima. Então, quando foi que todos decidiram que o norte era o novo topo? Você pode ficar tentado a acreditar isso a exploradores como Colombo e Magalhães, que navegavam pela Estrela do Norte. Mas eles realmente não viam o mundo sob essa perspectiva. Para Colombo, por exemplo, o leste ficava no alto, acreditando que estava indo em direção ao paraíso. O Mapa Mundi de Mercator, de 1569, foi um divisor de águas, pois foi o primeiro a levar em conta a mudança da Terra para uma navegação mais precisa. Mas ainda assim, a ênfase não estava no norte. Mercator projetou os polos até o infinito, considerando-os relativamente sem importância, já que os marinheiros não se aventuravam por lá com frequência. É possível que a escolha de colocar o norte acima tenha sido simplesmente porque os europeus que estavam explorando bastante estavam localizados no hemisfério norte, com muito mais terra para cobrir e pessoas para conhecer. Seja qual for o motivo, essa ideia de norte para cima permaneceu, mesmo quando um astronauta da NASA, em 1972, tirou uma foto do nosso mundo com o sul no topo, que foi invertida para evitar confusão. É aqui que as coisas ficam interessantes. Quando a Terra é vista do espaço, o conceito de para cima e para baixo perde todo o sentido. É claro que o nosso planeta se alinha com o plano dos outros em nosso sistema solar, porque todos compartilhamos uma história cósmica de nascimento. Mas poderíamos muito bem inverter a imagem ou colocar o Sol em cima ou embaixo, dependendo do ponto de vista cósmico. Mesmo dentro da Via Láctea, nosso sistema solar está inclinado em cerca de 63 graus. Se você pensar bem, os conceitos de cima, baixo, esquerda ou direita não se aplicam realmente no espaço. Mas que tal uma mudança de ritmo? Deveríamos estar abertos a ver nosso mundo de uma perspectiva diferente? Há algumas evidências psicológicas de que nossa mentalidade de norte para cima pode estar distorcendo nossas percepções de valor. A maioria das pessoas considera o norte para cima e o sul para baixo. Isso fez com que os psicólogos se perguntassem se essas associações poderiam influenciar a forma como diferentes lugares são avaliados em um mapa. Quando lhes era mostrado um mapa de uma cidade inventada, as pessoas tinham maior probabilidade de escolher uma residência na parte norte. E quando perguntadas sobre onde habitantes hipotéticos de diferentes status sociais morariam, elas alocaram os ricos ao norte e os menos afortunados ao sul. Não é incomum que os seres humanos possam estar menos preocupados com o que acontece com as regiões inferiores à sua posição no mapa. Mas há uma solução simples: virar o desenho de cabeça para baixo. Esses experimentos mostraram que essa simples ação eliminou a tendência de que norte é igual a bom. A esse respeito, os mapas de cabeça para baixo já estão disponíveis online. Os australianos gostariam dessa mudança, com certeza. Seja qual for a sua preferência na parte superior, será preciso usar uma bússola para se orientar. Você já parou para pensar no sistema dela? Este é um dos dispositivos mais antigos que temos em nosso kit de ferramentas de sobrevivência. Existe há séculos, servindo como um farol para aventureiros, viajantes e exploradores, guiando-os por oceanos desconhecidos e ajudando-os a descobrir novos continentes. Basicamente, as bússolas permitiram que as pessoas deixassem de ficar em casa para que pudessem se tornar nômades que viajavam pelo mundo. Nosso belo planeta azul não é apenas uma bola giratória no cosmos, ele também tem seu próprio campo magnético. Imagine-o como um ímã colossal zumbindo com energia invisível. Tudo isso se deve ao núcleo da Terra, uma bola de ferro derretido sob enorme pressão, bem no centro. Esse núcleo, parte líquido, parte cristal sólido, se agita e gira devido à rotação terrestre, criando o campo magnético que nos dá os polos norte e sul. Mas é aqui que as coisas ficam um pouco complicadas. Esses polos magnéticos não se alinham perfeitamente com os geográficos, aqueles em torno dos quais o planeta gira. Eles estão próximos, com certeza, mas não exatamente no mesmo lugar. É por isso que a bússola, que reage aos campos magnéticos, não aponta diretamente para o que chamamos de norte verdadeiro, que é o polo norte geográfico. Em vez disso, ela aponta para o norte magnético, localizado um pouco distante do verdadeiro. Mas não se preocupe, ele está perto o suficiente para nos levar aonde precisamos ir. Vamos falar mais sobre esse assunto de norte verdadeiro versus norte magnético. Lembra da notícia de setembro de 2019, quando pela primeira vez em mais de 360 anos, as bússolas em Greenwich apontaram para o norte verdadeiro? Bem, essa é uma ocorrência bastante rara. Normalmente as bússolas apontam para o magnético, que não é um ponto constante no mapa. Ele muda e se desvia com o tempo, seguindo as mudanças no núcleo da Terra.
Por outro lado, o norte verdadeiro refere-se ao Polo Norte geográfico, um ponto específico e imutável na superfície do planeta. Portanto, quando você está segurando uma bússola, é para o magnético que ela está apontando, não para o verdadeiro. É aqui que as coisas ficam ainda mais divertidas. O ângulo entre a direção do norte verdadeiro e o magnético, conforme mostrado pela bússola, é chamado de declinação. É uma palavra sofisticada para um conceito simples. Agora, como o campo magnético da Terra não é uma coisa simples e direta, ele tem suas oscilações e quedas, a declinação não é a mesma em todos os lugares, varia de um para outro. Além disso, eis do que a bússola é composta. Ela tem uma agulha minúscula feita de um metal magnetizado. O ferro é um dos mais comuns. Essa agulha é colocada em um pequeno objeto pontiagudo, ou pivô, e deixada para flutuar em algum tipo de líquido, geralmente óleo mineral ou algo semelhante. Isso permite que ela gire e dance com o campo magnético da Terra. Quando você segura a bússola na mão, a agulha se estabiliza e aponta para o norte magnético. Agora olhe para a sua e você notará essas pequenas marcações conhecidas como graus. E aqui está a parte divertida. A extremidade vermelha da agulha sempre aponta para o norte e a branca ou preta sempre indica o sul. Essa é a dança norte-sul da sua bússola. Além disso, geralmente há uma seta no estojo dela, bem no topo. Trata-se da seta de orientação. Esse lugar não tem fuso horário nem massa de terra. E o Sol nasce e se põe aqui apenas uma vez por ano. Por mais de 400 anos, desde a era do rei Henrique VIII, milhares de exploradores de todo o mundo tentaram chegar a esse ponto elusivo, o Polo Norte. Alguns esperavam encontrar uma passagem para o noroeste ou nordeste da China e das Índias, e outros queriam apenas ver como era. Em 1773, a Marinha Real Britânica organizou a primeira expedição científica ao Polo Norte. Constantine Phipps se ofereceu como voluntário para liderar a missão. Era difícil para os dois navios se moverem através do gelo espesso e eles tiveram que ser rebocados por barcos menores. Em um determinado momento, Phipps estava pronto para abandonar as embarcações, pois ele viu um mar completamente congelado. Mas no final, se libertou do gelo e escapou para o mar aberto para voltar para casa sem atingir o objetivo. Em 1882, o explorador americano James Booth Lockwood conseguiu chegar mais perto da meta do que qualquer outra pessoa. Naquela época, pelo menos 750 pessoas em 42 expedições haviam perdido suas vidas tentando chegar ao polo. Em 7 de setembro de 1909, o New York Times publicou uma primeira página sensacional. Peary descobre o Polo Norte após 8 tentativas em 23 anos. Robert E. Peary, um explorador americano, alegou ter chegado ao Polo Norte em abril do mesmo ano. Mas a comunicação naquela época era mais lenta do que hoje, de modo que a mensagem só chegou a Nova York em setembro. Uma semana antes da famosa manchete, o New York Herald havia publicado a sua própria, de primeira página. O Polo Norte foi descoberto pelo Dr. Frederick A. Cook. Este era outro explorador americano que havia desaparecido no Ártico por mais de um ano, e todos estavam convencidos de que havia chegado ao Polo em abril de 1918, um ano inteiro antes de Peary. Era realmente complicado fornecer evidências de que qualquer um deles houvesse realmente alcançado o objetivo naquela época. Seu objetivo estava em constante movimento no gelo marinho, ao contrário do Polo Sul em terra firme. Assim, eles não poderiam simplesmente deixar uma bandeira ou outra prova lá. Um diário de viagem repleto de detalhes da jornada, incluindo as distâncias diárias, a posição das estrelas e coisas do gênero, provavelmente serviria como prova, mas nem Cook nem Peary foram capazes de fornecer qualquer uma dessas informações de apoio. Assim, cada um deles iniciou uma campanha para provar que era honesto e confiável. Assim, Peary foi mencionado como descobridor do Polo Norte até 1888. Foi quando a National Geographic Society analisou novamente as evidências e descobriu que seus registros não provaram realmente sua afirmação. A alegação de Cook não foi comprovada nem refutada. Herbert Wilkins, um explorador britânico nascido na Austrália, fez sua primeira expedição ao Polo Norte em 1913. Foi quando ele teve a ideia de alcançar o objetivo por meio de um submarino. Em 1931, pegou emprestado o 012 da Marinha dos Estados Unidos. A futura missão tinha 2 objetivos principais: fazer experimentos científicos enquanto flutuava no gelo e se movia debaixo d'água, e chegar ao Polo Norte viajando sob o gelo. Eles planejavam estudar o clima, fazer medições de temperatura e coletar amostras de água, tanto da superfície quanto do fundo do mar. O submarino usado por Hubbard foi levado a um estaleiro em Nova Jersey para ser modificado.
foram acrescentados os mais recentes equipamentos científicos e mudada a parte externa para que o equipamento pudesse viajar sob o gelo. No dia 16 de março, o submarino deixou o estaleiro para iniciar sua jornada até o Brooklyn Navy Yard, em Nova York. Porém, mesmo antes de deixar o rio Delaware, houve atrasos. Uma tempestade de neve os obrigou a parar no pátio da Marinha da Filadélfia, onde tiveram que atracar novamente para obter mais combustível. Quando o submarino estava entrando no porto de Nova York, um membro da tripulação, com apenas 27 anos, caiu ao mar e se afogou. O submarino foi oficialmente rebatizado de Nautilus. E o neto de Júlio Verne, autor de 20.000 Léguas Submarinas, que inspirou o novo nome, estava lá para ver o fato. Antes de iniciar a viagem, a equipe testou o Nautilus em diferentes pontos da costa da Nova Inglaterra. Eles enfrentaram críticas e já estavam 2 meses atrasados em relação ao cronograma, então decidiram ir direto para a Inglaterra. Durante a viagem pelo Atlântico, navegaram em meio a fortes tempestades. No dia 13 de junho, o motor de estibordo quebrou e, em seguida, o motor de bombordo falhou devido ao uso excessivo. Durante a travessia do Atlântico, Robert Wilkins continuou transmitindo sua posição por rádio para os Estados Unidos. Depois que os 2 motores falharam, foi enviado um SOS. Em 15 de junho, o USS Wyoming, um enorme navio em um cruzeiro de treinamento com estudantes da Marinha, resgatou o Nautilus. O Wyoming rebocou o submarino avariado até Queenstown, na Irlanda, e depois o levou para Devonport, na Inglaterra, para reparos. Eles tiveram que esperar por peças de reposição dos Estados Unidos, o que causou mais atrasos. Depois que o Nautilus foi consertado, eles foram para Bergen, na Noruega, para encontrar os oficiais de ciências do submarino e obter mais equipamentos. Um dos acréscimos mais importantes em Bergen foi uma câmara de mergulho, que lhes permitiu baixar ferramentas científicas na água por meio de uma escotilha especial. Em 5 de agosto, o Nautilus finalmente deixou Bergen e seguiu para o norte em busca de blocos de gelo. Houve muitos atrasos devido a problemas mecânicos e tempestades. Uma delas chegou a fazer com que o submarino se inclinasse em ângulos absurdos. Finalmente, em 19 de agosto, eles viram o primeiro bloco de gelo. Durante alguns dias, seguiram a borda do gelo, procurando um bom local para mergulhar. 3 dias depois, tentaram mergulhar sob o gelo, mas descobriram que os lemes de mergulho do submarino estavam faltando. O mergulhador foi ao mar para verificar e viu que alguém devia ter quebrado os equipamentos de propósito. Isso fez Wilkins pensar que alguém da tripulação havia sabotado o submarino porque não confiava na missão. Mesmo sem os lemes, Wilkins ainda queria fazer alguns de seus experimentos científicos. No último dia de agosto, encontrou uma maneira de forçar o Nautilus a passar por baixo de um bloco de gelo de 1 metro de espessura. Para isso, teve que encher os tanques de lastro e ajustar o trim. Dessa forma, conseguiu fazer mais mergulhos sob o gelo antes do fim da viagem. Depois de mais alguns dias tentando fazer pesquisas, Wilkins decidiu que era muito perigoso permanecer no mar. O Nautilus chegou a Svalbard, o arquipélago norueguês entre a Noruega continental e o Polo Norte, em 8 de setembro, depois de passar pela pior tempestade da viagem. O plano era ir para um porto na Inglaterra, mas outra tempestade causou muitos danos e fez com que os motores falhassem, então foi preciso parar em Bergen novamente. Depois de obter permissão do United States Shipping Board, o Nautilus foi rebocado de Bergen e afundado em um fiord norueguês em 30 de novembro de 1931. Em 1958, um submarino norte-americano com o mesmo nome, Nautilus, tornou-se a primeira embarcação a chegar ao Polo Norte viajando sob o gelo. Esse era muito maior do que os submarinos que o antecederam. Tinha 97 metros de comprimento e pesava 3.590 toneladas. Para fins de comparação, o outro Nautilus tinha 53 metros de comprimento. Diferentemente de outros similares, o novo Nautilus podia ficar submerso por mais tempo porque seu motor atômico especial não precisava de ar e usava apenas uma pequena quantidade de combustível nuclear. Em 23 de julho de 1958, ele partiu de Pearl Harbor, no Havaí, na Operação Sunshine. Havia 116 pessoas a bordo, o comandante Anderson, 111 oficiais e tripulantes e 4 cientistas civis. O Nautilus viajou para o norte pelo Estreito de Bering e só emergiu uma vez em Point Barrow, no Alasca. Em 1º de agosto, deixou a costa norte do Alasca e mergulhou sob a calota de gelo do Ártico. O submarino se deslocou a uma profundidade de 152 metros, com gelo acima dele entre 3 e 15 metros de espessura. Às 11h15 da noite de 3 de agosto, o comandante Anderson disse à tripulação: "Para o mundo, nosso país e a Marinha, o Polo Norte." E o Nautilus passou direto pelo Polo Norte sem parar. Em 5 de agosto, ele surgiu no mar da Groenlândia e, 2 dias depois, terminou sua viagem histórica na Islândia.